Eu tenho, nesses dias, revisitado alguns salmos e lido e relido. Eu acredito que nesses momentos que a gente está vivendo, os salmos é um bom livro, são boas mensagens que podem falar ao nosso coração nesses dias. Eu quero ler com você o Salmo de número 11. Se você está com a Bíblia aí no celular ou a Bíblia no papel, abre aí e acompanha a leitura comigo, o Salmo de número 11. O texto e o salmista diz o seguinte, Salmo de número 11. No Senhor me refugio. Como, pois, dizeis, pois a minha alma, foge-me como um pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios, armam um arco, dispõem a tua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, sua alma o abomina. Para chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. O Salmo parece expressar uma resposta a uma conversa que Davi está tendo com algumas pessoas, não é? Uma probabilidade muito grande do Salmo ter sido escrito quando Absalão, um dos filhos de Davi, tenta tomar o poder, a força e entrar no palácio à força. E quando ele faz isso, então, parece que tem gente conversando com Davi, porque o Salmo começa dentro de uma resposta que Davi está dando a alguém. Eu costumo pensar que são algumas pessoas. A proposta que eu queria fazer para você é quando os fundamentos nos quais a gente se apoia quebram, deixam de existir, ruim, a gente confia em quem? É certo que a gente tem muitos fundamentos nos quais a gente fundamenta ou a gente coloca a nossa confiança no dia a dia. Fundamentos esses que a gente confia. E nos dias em que a gente está vivendo, talvez muitos dos teus fundamentos, muitos dos meus fundamentos aos quais a gente confia tenham ruído já. É muito possível que talvez a desconfiança, a insegurança, a ansiedade talvez esteja tomando conta de muitos de nós, porque de uma hora para outra, de um momento para o outro, muitas das coisas que eram base para a gente deixaram de ser base para a gente porque elas não se sustentam mais. Muitas das coisas nas quais nós confiávamos todo o planejamento desse ano, muitas das coisas, os fundamentos que nós apoiamos para o decorrer desse semestre, ou decorrer desse mês que está acabando, ou do mês que ia entrar, as contas que nós fizemos, talvez já não estejam batendo mais. E isso vai causar, de certa maneira, muita ansiedade no nosso coração, porque aquilo que estava ao alcance da mão já não está mais. Aquilo que os meus pés podiam se firmar, no decorrer desses dias que nós estamos vivendo, de comércio fechado, de economia parada, de más notícias que chegam para a gente a todo momento e a toda hora, a gente parece que perdeu de alguma maneira o chão. E há muita gente assim, o que eu vou fazer da minha vida agora? É interessante que talvez a gente vai gastar muito tempo nesses dias tentando responder o que a gente vai fazer com o nosso trabalho. Tentando responder o que a gente vai fazer com a nossa casa, tentando responder o que a gente vai fazer com as nossas finanças,
tentando entender se no mês de abril nós teremos emprego ou não, tentando entender se nos meses que estão vindo para frente aí, se a gente terá saúde ou não, e se a gente for acometido talvez de alguma doença ou do coronavírus, para onde a gente vai correr. E eu acredito que tentar responder essas perguntas talvez seja um fardo muito pesado que a gente não deva carregar. Eu não estou querendo dizer com isso que a gente deve ser irresponsável, não pensar nessas coisas. A gente vai pensar, faz parte da natureza humana, faz parte do quadro humano, faz parte da sociedade humana, pensar nessas coisas do futuro, as quais a gente não tem controle. Mas eu estou querendo dizer para você que se você gastar muita energia, muito tempo tentando responder sobre o seu futuro e sobre o que vai ser quando o coronavírus passar, a probabilidade de você entrar por um caminho de uma ansiedade profunda será grande. Por quê? Porque isso não está mais no nosso controle. As bases, os fundamentos, a gente não controla mais. Davi está vivendo isso na vida dele. E no versículo 3, o teu texto aí, o Salmo 11, versículo 3, ele diz, olha, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? A situação de Davi, talvez não fosse uma situação de enfermidade ou de vírus, como nós estamos vivendo, mas era uma situação preocupante. Ele estava preocupado. Versículo 2, ele vai dizer, porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ele está vivendo um momento de tensão, ele está vivendo um momento de preocupação, ele está vivendo um momento que talvez ele não esteja dormindo direito, ele está vivendo um momento em que talvez aquilo que era base para ele já talvez não esteja existindo mais. A segurança que ele tinha como rei está ruindo. Nem o seu exército agora pode defendê-lo. E nesse momento há uma série de pessoas talvez estão chegando para ele e com a proposta de Davi, foge. E como você chega a essa conclusão? Porque no versículo 1 ele diz, o Senhor me refugio, e aí ele está respondendo para essas pessoas, como pois dizeis a minha alma, foge. No momento em que a gente tentar responder essas perguntas que talvez cheguem para a gente do futuro, serviço, vida, o que será, talvez que vai acontecer comigo, será que eu vou ter comida para comer? Talvez se a gente tentar responder, nós vamos encontrar a resposta como muitas pessoas. E como talvez no caso de Davi aqui, chegarão para a gente com a resposta pronta. Respostas que talvez vão chocar e confrontar a nossa fé. Pessoas que talvez vão chegar para a gente e te dizer, olha, nesses dias de confusão, nesses dias de crise, ainda vocês vão continuar dizendo esse negócio de Deus. Pessoas que vão dizer para a gente, olha, ainda você vai continuar confiando que Deus pode resolver, que Deus pode fazer, que Deus pode realizar alguma coisa. Perguntas talvez que vão soar aos nossos ouvidos, se Ele é Deus, por que Ele não livrou disso? Se Ele tem tanto poder assim, por que Ele não impediu a morte de milhares de pessoas já? E talvez pessoas, talvez a influência do próprio maligno sussurrando aos nossos ouvidos, olha, Deus não está nem aí para a gente. O melhor a fazer é abandonar e fugir. O melhor a fazer é deixar toda essa questão da fé, deixar toda essa questão da confiança de lado, porque isso é uma tolice. Não está funcionando, continua a gente morrer, continua a gente a perder o emprego, continua a gente estar desesperada, e ainda vocês continuam confiando em Deus, vozes que vão nos aconselhar a deixar os princípios que temos a respeito do Deus que servimos, para que a gente, no meio dessa crise, de alguma maneira se corrompa, para que a gente, no meio da crise, de alguma maneira, deixe de orar, deixe de ler a palavra, deixe de, como nós lemos no começo aqui, o Salmo 121, de elevar os olhos para o Senhor, que fez os céus e a terra. Vozes que sutilmente irão fazer propostas para a gente nesses dias, que irão ser contrárias a permanecer
firme com Deus. E, irmãos, essas vozes vão chegar se já não chegaram. Vozes que chegam com propostas que vão colocar a minha fé e a tua fé em xeque. Vozes que vão nos confrontar a respeito de um Deus de amor que cremos, de um Deus que pode todas as coisas, de um Deus que é poderoso para fazer tudo aquilo que Ele pode e quer fazer. E as pessoas talvez sutilmente vão chegar a gente e dizer: e agora? Onde está o seu Deus? Vamos dizer que Deus pode fazer todas as coisas. Vozes que são sutis, mas que na sua sutilidade, se dermos espaços a ela, de alguma maneira entrarão e descerão para o coração. E ao chegar no coração, nós mesmos muitas vezes devemos dizer: talvez essas vozes tenham razão. É interessante que alguns exemplos bíblicos eu estava lendo e pensando de pessoas que sofreram com esse tipo de situação de vozes sutis. Eu estava lembrando do exemplo de Jó, um homem próspero, um homem bem-sucedido. De repente ele perde tudo, perde bens, perde empregados, perde propriedades, perde os filhos. E no momento em que ele está lá, podemos dizer assim, no fundo do poço, há amigos que vão chegar para ele e vão ficar batendo na cabeça dele: você está em pecado, se tem alguma coisa de errado você fez. Não só os amigos, mas a própria mulher, de uma maneira muito sutil, mas de uma maneira muito colocando o dedo na ferida de Jó, vai dizer para ele: olha Jó, faz o seguinte, amaldiçoa o seu Deus e morre. Esses dias são dias em que a gente está recebendo uma carga de informação extremamente negativa. Informações que falam de morte, informações que falam de desesperança, informações que estão dizendo para a gente que a gente está perdido depois que o coronavírus passar, e que então a gente vai ver o que é a crise de verdade. E se a gente não cuidar do nosso coração, se a gente não cuidar da nossa mente, essas vozes entrarão e descerão até o coração, e ali de alguma forma criarão raízes, a ponto da gente entrar em parafuso e desespero, a ponto de a gente colocar na mente mesmo: de fato, o futuro está tudo perdido, e agora? Vozes que nos querem levar para longe de Deus, vozes que querem nos levar para longe da convicção que temos agora. Vozes que talvez já perderam todas as bases que elas tinham, e não contente em perder as bases que elas tinham, vão querer fazer com que a gente perca a nossa base. É interessante que a gente precisa lembrar nesses dias em que essas vozes vão soar, de que a base a qual nós estamos estabelecidos é uma base que não pode ruir com o coronavírus. É uma base que não pode ruir pela questão econômica. É uma base que não pode ruir quando todas as outras bases já ruíram. Quero ler um texto com você, deixa marcado Salmo capítulo 11, abre lá em Isaías capítulo 40, eu gosto muito desse texto, e em alguns momentos que o meu coração tende a criar muita ansiedade, eu volto os meus olhos muitas vezes para esse texto. E o texto diz o seguinte, Isaías capítulo 40, vou ler do versículo 21 aqui, até o final, versículo 31. O profeta Isaías, ele vai fazer declarações a respeito de Deus, o nosso fundamento, a nossa base. E a partir do versículo 21 de Isaías 40, ele diz o seguinte: acaso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentaste para os fundamentos da terra? E aí ele vai fazer declarações sobre a base a qual nós estamos firmadas, Deus. Versículo 22.
Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhes seja igual, diz o Santo? Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou essas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelos seus nomes, por ser ele grande em força e poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizeis, ó Jacó, e falais, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus. Não sabeis, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Quando essas vozes sussurrarem aos nossos ouvidos, onde está o nosso Deus? A melhor resposta que temos para dar seja, talvez, Isaías capítulo 40. Nós estamos firmados em um Deus que não quebra. A nossa fé está firmada em um Deus que não pode ser contaminado por nenhum vírus. A nossa esperança e segurança de vida não é aquilo que vai acontecer quando o coronavírus passar. A nossa fé e esperança de vida não está firmado em governo A e em governo B. A nossa base de sustentação não é o melhor plano de governo ou o pior plano de governo que possa surgir quando o coronavírus passar. A nossa base é e será e sempre continuará a ser um Deus que é grande e que está acima de tudo isso e que nos ama. Nós precisamos lembrar, nesses dias em que notícias ruins chegam, que o nosso Deus está acima das notícias ruins. Que nele, firmado nele, na pessoa dele, na obra dele, a gente vai conseguir passar por essa crise. A gente vai conseguir chegar do outro lado. A gente vai conseguir, mesmo no meio das notícias ruins, ou mesmo se essas coisas chegarem até nós, a gente tem plena convicção de um Deus que é Criador dos céus e da terra, de um Deus que tem um plano perfeito para mim e para você, de um Deus que mandou o Filho dele morrer numa cruz para que a separação entre a minha vida e a tua vida fosse sanada e a gente pudesse estar com ele sempre, com vírus ou sem vírus, com crise ou sem crise. Quando as vozes sussurrarem para mim e para você, confie na base que não pode falhar. Davi, quando é confrontado, ele responde, então, volte a sua Bíblia lá para o Salmo de número 11. Quando ele é confrontado por essas vozes, ou por essa conversa que ele está tendo, nós não sabemos. Sabemos que tem gente pedindo para ele correr, e a resposta dele é o começo do Salmo. No Senhor me refugio. Ou seja, Davi está dizendo, não vou correr. Talvez as pessoas estejam argumentando para ele, Davi, Absalão está vindo, ele já fez alianças, já fez conchavos, ele está aumentando em número de exército, ele vai entrar aqui, se te pegar, ele está com tanta raiva que é provável que ele vai te matar. E a resposta de Davi é, não vou fugir, no Senhor eu tenho a minha confiança. E ele vai então no versículo 4 descrever por que é que ele não vai fugir. Eu acredito que há 3 pontos aqui, pelos quais a gente não deve sucumbir com a nossa fé, ou dar ouvido às vozes que vão sussurrar aos nossos ouvidos para abandonarmos a nossa fé.
Em primeiro lugar, ele diz no versículo 4: o Senhor está no seu santo templo. Essa ideia que Deus não deixou de ter o controle sobre aquilo que está acontecendo. No período em que está sendo escrito o texto, essa figura de que o Senhor está no seu santo templo, reflete essa ideia que se tinha de quando o rei estava no palácio, então havia segurança. Quando o rei estava sentado no seu trono, então era possível confiar, mesmo que as coisas pudessem se tornar ruins para os cidadãos daqueles reinos. Quando a figura do rei estava no palácio, havia alguém para quem se olhar. E ao se olhar para o rei no palácio, essa figura trazia segurança. Olha, nós estamos vivendo dias ruins, as pessoas diziam, mas o rei não está ausente. Queria dizer para você que Deus não está ausente de tudo isso que está acontecendo. Ora, isso Davi diz: olha, o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. Essa ideia de que o trono de Deus não é como o trono de qualquer outro rei. E ele faz essa comparação mesmo de status. Ele está dizendo: olha, os reis talvez tenham o seu trono aqui na terra, o trono do Senhor está nos céus, está acima de qualquer outro trono. Mais uma vez, essa conotação desse Deus que não perdeu o controle. Talvez você tenha pensado já, ao tentar responder a pergunta: por que Deus, o coronavírus? Por que eu tinha planejamentos e agora não vou poder mais cumprir esses planejamentos? Por que eu me programei talvez para as minhas férias e elas depois do coronavírus sucumbiram, não vai ter mais férias? Porque talvez eu tenha me esforçado tanto tempo, juntando dinheiro para fazer aquela viagem, agora não vai mais existir essa viagem, pelo menos nesse momento. Por que isso? Por que aquilo? E eu sei que o nosso coração é assim. E não adianta a gente se enganar que não é. Seu coração talvez seja assim também. E nesses dias a gente está perguntando para Deus por que Ele deixou. E talvez a gente não vai obter uma resposta de Deus por quê. Mas o nosso coração deve se contentar com a realidade que Ele é soberano. E talvez nesses dias não seja muito importante a gente relembrar do conceito de soberania. Deus nunca perdeu o controle de nada. Nada do que acontece está fora da jurisdição divina. Nada pode acontecer se Deus assim não o permitir. Talvez você possa passar tempo, energia, tentando responder o porquê. E isso talvez irá levá-lo, e pode me levar, pode te levar a um caminho de incertezas. A melhor resposta para isso é: Deus está no trono. O seu trono está acima de todos os tronos. Deus não saiu de férias. Ele continua a controlar esse mundo. E há uma informação interessante ainda que Davi coloca. Ele diz: olha, o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. Agora note, irmãos, seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Essa ideia não só que Deus está no trono, não só que o trono dele está acima de todo o trono humano, ou qualquer outro trono que possa surgir, mas a ideia é que Ele está olhando com atenção para mim e para você. Talvez essa seja a melhor definição. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Trocando em miúdos, Deus está olhando com atenção para a minha vida e para a tua vida. Essa talvez seja a ideia. Deus está semicerrando os olhos dele para olhar com atenção. Essa ideia de quando alguém quer olhar algo muito bonito, por exemplo, uma pedra preciosa, e então se olha com atenção, se aproxima os olhos para olhar os detalhes. Essa é a ideia.
O salmista está dizendo, Davi está dizendo, olha, eu não vou fugir, porque Deus está olhando com atenção para a minha vida. Deus está olhando para mim, Deus está olhando com atenção para a tua vida. E Ele sabe da dor, Ele sabe do sofrimento, Ele sabe de toda a incerteza que a gente está vivendo, Ele sabe de toda a insegurança do nosso coração. Ele sabe que a gente está preocupado com o que vai acontecer a semana que está começando. Ele sabe que a gente está preocupado com aquilo que vai acontecer quando a pandemia do coronavírus passar. Ele sabe. E Ele está olhando para a nossa vida com atenção. Queridos, Deus não perdeu o controle da tua vida. Deus não perdeu o controle da situação em que você está vivendo. Talvez as vozes possam sussurrar, como elas estão dizendo para Davi, corra. Talvez as circunstâncias vão gritar muito alto para mim e para você, desiste, para, esse negócio não vai dar certo. Há muita gente desesperada, se desespere também. Lembra, há um Deus soberano, olhando com atenção para a sua vida, olhando com atenção para a sua realidade, olhando com atenção para o teu coração. O que a gente tem que fazer nesses dias? Esperar em Deus. Não é a hora de fugir, é hora de se jogar para Deus. Talvez, não estou dizendo que isso é fácil, você vai acabar essa mensagem aqui e dizer, então vou jogar para Deus, Deus está me jogando. Haverão lutas no coração, haverão crises na mente, mas eu queria desafiar a mim e a você, que a gente pratique a dependência em Deus que é soberano, que a gente pratique a realidade de esperar num Deus que está no templo, que está no seu santo trono e que está olhando com atenção para a tua vida, para você, para mim, para nós. Acreditem, Ele não perdeu o controle. E o salmista conclui o salmo dizendo da certeza que ele tem, que Deus o livraria daquela situação que ele está passando. Versículo 7 ele diz, porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. E Davi está dizendo, olha, a situação eu estou passando, não vou fugir, eu confio nele. Eu sei que em tempo oportuno, eu sei que da maneira dele, eu sei que da realidade dele, da forma dele, ele me fará passar por isso. Esse é o Deus que cremos. Nossa base é Deus, e a gente confia em Deus para passar nesses dias que estamos vivendo. Vamos confiar nele, entender que Ele está olhando para a gente e que Ele não perdeu o controle. Amém, irmãos? Vamos orar, pedir para que Deus nos ajude a, como Davi, que a gente consiga a praticar a confiança num Deus que é soberano e que não perdeu o controle. Vamos orar? Deus, a gente confia no Senhor. E a gente pede mesmo ao Senhor que no meio de tanta insegurança, no meio de tanta incerteza, no meio até de momentos em que a gente não sabe, momentos em que a gente tende a perder o sono, tende a perder a fome, momentos em que a gente fica muito ansioso mesmo, Deus, e o Senhor sabe disso. Eu rogo ao Senhor que nos ajude, nos jogarmos para o Senhor, a caminharmos convictamente em direção ao Senhor. Nos ajude nessa base que temos,
nesses dias, não duvidarmos dessa base, dessa segurança. Deus nos ajuda a entender que o Senhor não pode ruir, que o Senhor não perde o controle. Nos ajuda a lembrar, em momentos de dúvida, que o Senhor, como diz o salmista, está olhando com atenção para a nossa vida. Está olhando com atenção para as inquietações. E que quando essas inquietações chegarem, meu Pai, que a gente consiga abrir o coração e dizer para o Senhor das inquietações. Momentos talvez que a gente tenha dúvidas, que a gente consiga olhar para o Senhor, que é essa base firme, e rasgar o coração e dizer: Deus, nós temos dúvida. Nos ajuda, como Davi, fincarmos o pé e dizer que a gente não vai correr, porque a gente confia no Senhor e a gente se refugia no Senhor nesses dias de crise. Deus, a gente precisa muito da ajuda do Senhor, porque a gente é ser humano, e muitas vezes nosso coração treme pelas notícias. Muitas vezes a gente fica muito preocupado mesmo. Muitas vezes a gente fica angustiado. Mas que essa lembrança de um Deus soberano, que essa lembrança que o Senhor está perto, anime o nosso coração para que a gente passe por esses dias de crise. Ajuda a gente, ó Pai, no momento de notícias ruins, a sermos portadores de notícias boas, de que há um Deus que não perdeu o controle, de que há um Deus que cuida, de que há um Deus que está com a gente. E que na mesma proporção que notícias ruins chegam para a gente propague isso para aqueles que nós conhecemos. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor está com a gente, o Senhor está perto da gente, o Senhor está em nós. Nós te agradecemos pela segurança, nós te agradecemos por ser um Deus confiável, Senhor. No nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Amém, igreja? Confie em Deus. Ele está com a gente, não perdeu o controle. Deus abençoe, ótima semana. E semana que vem, se Deus quiser, nós estaremos juntos aqui, mais uma vez cantando e ouvindo a meditação da palavra. Deus abençoe, boa semana.